Está no ar o podcast Geração Marconi, da sala de aula para o mundo. Olá, amigos da família Web Rádio e do Colégio Marconi. Estamos hoje ao vivo pelo YouTube, pelas plataformas da família Web Rádio, iniciando mais um Geração Marconi, entre a tradição e o amanhã. Hoje, nosso convidado, o ex-aluno Pedro Fernandes. Ele que se formou aqui no Colégio Marconi no ano de 2018, mas tem muitas histórias para contar. Sua relação com o colégio é de muitos anos e também sobre sua trajetória como profissional formado em administração de empresas. Obrigado, Pedro, por ter aceitado conversar com a gente e vamos conhecer um pouquinho mais sobre a sua vida. Muito obrigado, Pedro. Olá, gente. Boa noite, tudo bom? E aí, Russão, tudo bem? Bastante tempo, não é mesmo? Bastante mesmo, nossa senhora. É um prazer estar aqui hoje aqui com vocês e muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço e vamos conversar um pouco sobre sua história, sobre sua trajetória aqui no colégio. Sim. Você foi aluno da minha primeira turma que eu formei, primeiro, segundo e terceiro médios aqui no colégio, mas você entrou antes no Marconi. Conta um pouquinho sobre sua trajetória aqui na nossa escola. Eu comecei aqui no Marconi, foi no 5º ano, lá na Pio 12, na unidade Pio 12, fiquei lá até o 9º. Foi, nossa, é muito legal, acho que foi muito bom ter estudado lá, muitos amigos, alguns amigos eu tenho até hoje, outros não são amigos, mas a gente ainda se fala, sabe, ainda tem contato, não perdemos contato por completo. Vira e mexe a gente se vê aí pelas ruas, se encontra em alguns trabalhos, em algumas coisas, e é bem legal, assim, encontrar com o pessoal. Depois da Pio 12 eu vim para cá, logo em seguida nunca deixei de estudar no Marconi, depois que eu comecei, não quis sair mais, e entrei primeiro e fiquei até o terceiro, depois faculdade, aí pós-graduação, trabalho, curso. Essa trajetória aí depois profissional a gente vai contar daqui a pouquinho. São muitas atividades, enfim, sua trajetória profissional é bem extensa, em áreas até um pouco que se conectam, né, a respeito da administração Sim. de empresas. Você mencionou que estudou no Marconi na Pio 12. Quando você mudou de unidade, você se lembra, se você sentiu, como foi ter novos amigos na época ainda de escola? Poucos não, até que assim, metade da minha sala saiu, metade não, eu tinha uns 20 amigos na sala. Aí, desses 20, acho que uns 5 vieram junto comigo, 6, 7, por aí. Alguma coisa assim, veio bastante. Veio a Isa, veio a Grace, a Mari, que mais? Veio o Gabriel e acho que veio mais alguns outros 2 ou 3, pelo menos, assim. Então, acho que ainda estava bem habituado e a gente também estava na mesma sala. Acabamos ficando todo mundo na mesma sala e foi bem fácil, assim, porque cada um fez uma amizade, um grupinho, mas a gente mantinha, assim, o contato e ainda se falava. E salas que eram bastante, na época, né, bastante unidas, uma sala bem grande em relação ao contato entre todos os alunos. E também foi, como eu disse, o ano de estreia, meu ano de estreia aqui no colégio. Então, eu acompanhei vocês durante esses 3 anos, 16, 17 e 18. E, para quem estiver nos assistindo, fui o professor escolhido, tá bom, gente? Porque eu sou muito legal. Fui o professor escolhido da turma deles. Não é verdade que eu sou legal? Juro que eu não estou te pagando, tá? Quem estiver nos assistindo, juro que não está recebendo nada. O Pedro não está recebendo pagamento para falar bem de mim. E depois dessa sua trajetória no Marconi, né, você teve 3 anos aqui no colégio, se formou em 2018. E como que foi dos ensinamentos que o Marconi te trouxe no processo de escolha de faculdade? Como que você pensou, que disciplinas que durante a escola você pensou, gosto dessa disciplina, eu vou conseguir cursar tal faculdade? Fala pra gente aí. Então, na época ainda do colégio, eu ainda pensava muito em áreas de biologia, medicina, biomedicina, áreas ligadas à saúde, né? Principalmente por conta de alguns professores que inspiravam e por conta de eu gostar também das matérias na época, né? Mas acabou que, não sei porquê, não fui virar para essa área. Eu passei nas faculdades, em acho que 2 ou 3, me chamaram para ter bolsa lá, fiz as provas, mas acabei usando minha nota do Enem para fazer administração na São Judas na época, porque eu também gostava muito. E bem no finalzinho assim do meu 3º ano foi quando
eu descobri, assim, minha paixão por empresa, parte de administração, parte de investimentos também, parte financeira principalmente. Você já respondeu minha próxima pergunta, né? Esse processo de escolha. Fala pra gente como que é a faculdade de administração, né? Você mencionou que foi, de certa forma, surpreendente em relação a você estava em dúvida e acabou escolhendo a administração. Como que é o curso de administração? O que o aluno, quem estiver nos assistindo, nossos futuros alunos universitários, o que eles encontram em uma faculdade de administração? Olha, você vai aprender de tudo um pouco, de verdade. Todas as áreas da empresa você vai ter um conhecimento bem amplo. Então, desde a parte financeira, área comercial, controladoria, muita coisa assim relacionada dentro das empresas, de todos os setores da empresa. Então, contabilidade também, até coisas que nem sempre são relacionadas só à empresa, mas a gente pega bastante coisas. RH também, tive aula de RH, aulas relacionadas a marketing também, tinha muita coisa. Então, assim, é uma área bem ampla, você vai aprender de tudo um pouco. E, em seguida, a intenção de você fazer uma faculdade de administração é você escolher uma área ali dentro disso para você se especializar depois, né? Que foi basicamente o que eu fiz. Eu gostei muito na época de de investimentos e produtos financeiros, finanças principalmente, relacionado a empresas e também coisas pessoais, né, em finanças pessoais. E decidi me especializar nessa área. É bem bacana aí a trajetória e sua especialidade em relação a finanças, que inclusive a gente vai falar daqui a pouquinho sobre suas experiências em relação a algumas trajetórias aí profissionais que você teve. Mas voltando ainda lá no início da faculdade, você havia comentado comigo sobre o desafio de estudar. Em determinado momento você começou de manhã, se eu bem me lembro, e depois foi para o período noturno. Como que você percebeu essa mudança entre estudar de manhã e estudar à noite? Porque a vida inteira, praticamente, durante o período escolar, você estudou pela manhã. Sim. Como que foi a experiência de estudar à noite comparada com a de estudar de manhã? Então, eu comecei a faculdade estudando de manhã, só no primeiro semestre. Aí o segundo semestre eu fui para noite. E eu comecei lá na Moca, né? Por conta de ser perto. Acho que o som saiu, Luiz. Por conta de ser perto da casa da minha família e tal. Não aqui, mas minha família que morava, na época, morava lá em São Paulo, na Moca. Então, para mim era mais prático, assim, de certo modo. Eu ia para lá, depois da faculdade, almoçava, tal, fazia meus trabalhos e depois voltava para casa, dormia. De manhã eu vinha para cá, meu pai me dava carona, que ele vinha trabalhar em São Paulo, e vinha de carona com meu pai. E nessa época eu ainda não trabalhava, então era muito tranquilo, muito fácil, assim, de certo modo. E depois, a parte da noite, eu ainda não estava trabalhando, porém eu já sabia que eu ia começar a trabalhar, eu já estava procurando trabalho e eu já quis me antecipar para poder conseguir trabalhar e fazer a faculdade, para não ficar nessa coisa de ter algum delay ali, algum problema na hora de fazer a transferência para a parte da noite. Mas aí no ano seguinte eu já me mudei, eu fiz o primeiro ano lá na Moca, né? Aí no ano seguinte, que foi 2020, já vim para a unidade aqui de Guarulhos, da minha faculdade, e comecei aqui à noite, e aí foi bastante coisa, bastante matéria. No começo, assim, foi bem legal. Fiz muita amizade também com o pessoal, muito contato com o pessoal, assim. Tenho um contato de alguns ainda até hoje, um ou outro a gente ainda se fala, mas é difícil assim porque na faculdade a gente tem menos tempo, né? Então, a relação dos amigos na faculdade ela é um pouquinho diferente. Muito porque diferente. O ritmo é diferente. Sim. Em relação à escola. E muitas vezes os alunos no ensino médio, não, a gente vai conversar a vida inteira, vamos ser amigos a vida inteira, vamos nos encontrar a vida inteira. E a realidade não é bem essa. Né? Porque cada um vai tomando seu caminho. Os amigos na faculdade, você tem amigos casados, tem os amigos de 18 anos, você tem uma infinidade de tipos de pessoas ali, né? E aí você tem você vai se encontrando dentro da universidade. Sim, para falar bem a verdade, amigos da faculdade em si mesmo, eu tenho contato, mas tipo só de WhatsApp.
Não é que eu vá me encontrar com algum deles. Era muito difícil já na época a gente sair para ir fazer alguma coisa depois da aula. Era só praticamente realmente de sexta-feira, porque é quando dá um tempo, né? Mas durante a semana mesmo era muito raro. A menos quando eu estava estudando na parte da manhã, porque aí eu tinha mais tempo livre. O pessoal que estuda de manhã também na faculdade também tem mais tempo livre. Fica com mais cara de escola, né? O período da manhã é uma questão de... a maioria acaba não trabalhando durante o período da tarde para a noite. E aí, de certa forma, se parece mesmo com o ensino médio. Né? Uma extensão ali, de certa forma, do ensino médio. Mas ao longo dos anos, os cursos pela manhã vão diminuindo a quantidade de alunos, justamente porque tem que começar a trabalhar. E aí, por falar em começar a trabalhar, vamos falar sobre suas experiências aí no mercado de trabalho, sobre toda a sua trajetória. Você mencionou quando você veio a Guarulhos, foi nessa época que você começou como jovem aprendiz? Foi. Foi nessa época aqui em Guarulhos. Conta pra gente como foi essa experiência, sua primeira experiência, se eu não estou enganado. Foi minha primeira experiência profissional mesmo ali, que foi como jovem aprendiz. Estava acabando de fazer meus 18 anos, tinha acabado de tirar minha habilitação, pegado minha carteira. E fiquei procurando durante os primeiros 6 meses, né, que eu fui para a parte da noite na faculdade. Fiquei procurando trabalho, muito difícil, porque, né, sem experiência, já beirando os seus 18, já estava beirando meus 18 na época, né? Não tinha experiência, conseguir trabalho estava muito difícil, para ser bem sincero. Demorei um pouco, pastei, mas acabou que uma amiga minha, que mora no prédio onde eu moro até hoje, trabalhava na RH de uma empresa. Eu tinha amizade na época, eu tinha amizade com o pessoal um pouco mais velho também, até por conta da minha mentalidade, e me dava muito bem com o pessoal. E aí essa minha amiga falou, abriu vaga de jovem aprendiz lá onde eu trabalho. Eu falei, legal, pode me indicar? Ela, claro, vou te indicar lá. Me indicou, passei lá, deu tudo certo, graças a Deus. Aprendi como é que fazia tudo lá, me dei super bem, fiquei 2 anos lá. Meu contrato era de 2 anos. E durante esses 2 anos eu fiz a faculdade à noite e de tarde eu fazia curso. Ainda bem que o curso não era todos os dias, porque senão esquece Pedro, não ia ter Pedro para ninguém. Exatamente. E é um período de desafios. Muitas vezes os alunos que estão aí no ensino médio, eles se perguntam se colocam numa condição de será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Imagina que a maioria de quem está nos assistindo passou por esse processo de estudar e trabalhar. Sim. E é um desafio, mas também nos ensina muito. Como que foi esse período de estudo, no caso estudo em dose dupla, mais o período aí de trabalho? Conta pra gente. Durante a semana, os 5 dias da semana, eu trabalhava pela parte da manhã, parte da tarde eu fazia curso e a parte da noite eu fazia faculdade. Acabava que era bem cansativo mesmo. Assim, eu chegava em casa depois da faculdade, minha faculdade geralmente acabava em torno de umas 11 horas da noite, então eu chegava em casa beirando meia-noite. Isso, graças a Deus, porque eu já estava aqui em Guarulhos. Se fosse lá em São Paulo, eu ia acabar chegando aqui em casa meia-noite e meia, até tomar banho, me trocar, dormir e acordar outro dia de novo cedo para ir trabalhar às 7 horas da manhã que eu tinha que estar lá no trabalho. É um período de muitos desafios para todos que estão nos acompanhando, mas, né, obviamente, é uma fase. Hoje eu imagino que você não esteja mais, embora tenha diversas atividades, mas hoje você já tem uma adequação diferente. Sim, em relação aos seus horários. Assim, ajudou bastante ter passado por isso, né? Foi um desafio, com certeza. Acho que para todo mundo é um desafio isso daí. Mas ensina a gente a ser mais forte, né? A gente fica mais forte, mais resistente, aprende mais, consegue fazer bastante coisa com mais agilidade. E o importante, né, no período aí que você estava como jovem aprendiz, porque o próprio nome, se é que a gente pode chamar de cargo do jovem aprendiz, é o aprendizado. Né? Então é importante valorizar esses períodos em que muitas vezes você fala, mas será que eu estou aprendendo de fato? E aprende. Né? Às vezes a gente não tem essa percepção de que está aprendendo. Pode ser uma coisa bem básica. Mas são processos, e conseguir compreender fases e dinâmicas dentro, no seu caso de administração de empresa, entender etapas dentro de uma empresa, entender os setores. Sim. E depois dessa fase de jovem aprendiz, você também trabalhou em uma importadora, se eu bem entendi, em relação à sequência. Como que foi essa transição? O que você fazia na importadora? Então,
Eu, como aprendiz, eu fazia bastante coisa lá dentro, mas era principalmente coisa de organização sobre a empresa, arquivos, organizava documentos ali dentro da empresa. E quando eu saí de lá, eu já tinha também um curso de 5S, foi algo que me ajudou bastante. O curso de 5S e o curso de assistente técnico de vendas que eu fazia no Senai, que eu fiz durante o Jovem Aprendiz. Foi algo que, apesar de eu não ter gostado muito do curso, para ser bem sincero, não vou falar que era um curso que, nossa, me trouxe muito conhecimento, não. Por conta que eu aprendi muita coisa que eu tinha de aula lá, eu já tinha aprendido na minha faculdade. Então, para mim, aquilo ali estava muito fácil. Entendi. E aí eu fui trabalhar como assistente comercial. Na verdade, eu comecei como auxiliar ali e acabei subindo para assistente depois de uns 8 meses, 9 meses, alguma coisa assim. Já iniciei como assistente da diretora, aí fiquei um bom tempo ali nessa área, depois migrei para assistente dos vendedores, internos e externos, dava bastante suporte para eles, fazia muita coisa, muita função, aprendi muito mais do que como aprendiz, para ser bem sincero. Ali eu tive uma vivência real do que é você trabalhar dentro de uma empresa. Só não trabalhei no financeiro, de resto fiz a parte de logística, ajudei em algumas questões logísticas, tipo fazer pedidos de coleta, de transportadora, fazer a parte comercial também, de falar com o cliente, falar com o vendedor, resolver problemas com o cliente, problema com transportadora, que transportadora não tinha entregado mercadoria, resolvi tanto problema, nossa, mas aprendi demais, assim, foi um aprendizado muito grande, me trouxe muita experiência e acho que foi o meu principal, como é que eu posso dizer? Escola, talvez? Exato, escola profissional. Isso. De aprendizagens que você aprendeu fora da sala de aula. Isso. Porque a gente aprende sempre. Né? Algo que é importante para alunos e, em breve, ex-alunos de terceiro ano. A gente aprende em todos os momentos. A gente aprende de modo formal, no ambiente escolar, no ambiente de faculdade, mas a gente aprende no cotidiano, a gente aprende na vida. E você mencionou que passou por várias áreas, menos a do financeiro. E a sua pós-graduação foi em produtos financeiros. Como que foi essa escolha? Foi um pouco depois desse período? Em que momento que você optou pela pós em finanças? Durante a minha faculdade, eu terminei a faculdade. Antes disso, eu queria citar que, quando eu fui fazer entrevista nessa empresa, ter estudado em colégio particular aqui com o nome Marconi foi muito marcante para eles. Foi assim, um diferencial também. Além do curso que eu tinha do Senai, ter estudado no Marconi em um colégio particular foi um diferencial muito grande para eles. Foi algo que trouxe uma diferença para mim. Eles me escolheram, um dos fatos foi isso. E então, a transição para ir para a área financeira, por que eu escolhi, né? Então, durante a minha faculdade inteira e antes disso, eu já tinha vontade de trabalhar com finanças. Já tinha vontade de trabalhar com investimentos, sempre estudei, desde que eu terminei o colégio, comecei a estudar isso, tipo, por conta própria, em casa, ficava assistindo vídeo no YouTube. Primo Rico, ou mais recentemente Primo Pobre, que eu acho engraçado. O Primo Pobre, para falar a verdade, é um dos que eu pouco assisti. Eu acho engraçado. É mais recente, né? O Primo Rico, eu sei que agora, é bem famoso. Agora, o Primo Rico eu assisti desde o início, assim. Foi um dos poucos que eu comecei assistindo, depois fui indo para alguns outros também. O TV, esqueci o nome de um outro lá, mas também muito bom, trouxe bastante conhecimento sobre investimentos e acabei gostando muito disso e fui buscar me profissionalizar nisso, né? Aí descobri que eu tenho que tirar CPA 10, CPA 20, que são certificações financeiras para trabalhar em banco e áreas correlatas, também Ancor, para se eu quisesse trabalhar como assessor financeiro, assessor de investimentos, e decidi fazer uma pós-graduação na área, que é para conseguir me especializar e também conseguir tirar as minhas certificações. É importante a fala do nosso entrevistado, hoje recebendo o nosso ex-aluno Pedro Fernandes, formado em administração de empresas e com pós-graduação em produtos financeiros. Importante da fala dele, para quem estiver nos assistindo, não acreditar em contos de fadas, não acreditar em soluções mágicas, né? Você mencionou sobre as certificações. Essas certificações, elas não caem do céu e elas dependem de muito estudo e muito conhecimento.
Porque vem lá aquele seu amigo, investe aqui, vem comprar aqui uma casa na Lua que vai te dar um retorno. Fica tranquilo. É assim, não é? Assim, as pessoas acreditam. Além dos golpes, né? Além dos golpes que acontecem com muita frequência. Tem gente que não conhece nada e quer dar palpite, dar pitaco e, na verdade, não sabe de nada. E a gente tem que estudar bastante. Eu mesmo, eu não tenho certificação ainda. Eu ainda não cheguei a fazer as provas. Mas eu não posso dizer que eu sou especialista. Não posso dizer isso ainda. Não trabalhei com isso ainda. Tenho vontade, ainda vou trabalhar, vou correr atrás ainda de conseguir trabalhar com isso, até por conta de eu ter me especializado, mas essa minha especialização foi um pouco mais ampla também, porque eu peguei outras coisas além de só investimentos. Peguei parte financeira realmente, fluxo de caixa, produtos financeiros ligados a empréstimos para empresas, alavancagem de empresa, muita coisa relacionada a empresas também. É bem bacana aqui a experiência profissional do nosso ex-aluno Pedro Fernandes. E por falar em experiência, vamos falar também um pouco sobre a sua trajetória indo aí para o lado de empresário e sua própria empresa com um ex-aluno aqui também no Colégio Marconi, que já passou pelo nosso podcast. Inclusive, acredito que o nosso ex-aluno esteja nos assistindo. Matheus Barbosa está claro que está, ele está aqui nos nossos estúdios. Então ele está aqui nos assistindo, Matheus. Então, para mandar um beijo para quem? Para o Matheus? Mandar um beijo para quem está assistindo, para minha namorada principalmente, que eu sei que ela está me assistindo aí. Claro, tem que mandar o beijo, tem que garantir o beijo e o coraçãozinho, hein? Beijo e o coraçãozinho garantidos. Então, conta pra gente também como que foi esse processo de você montar com o seu ex-colega de escola, hoje sócio, amigo há muitos anos, terem a própria empresa de vocês. Então, vou contar como começou. Foi lá ainda na escola? Não, né? Foi um pouco mais recente. Não, foi ano passado isso daí. Bem recente. No final do ano retrasado, eu sempre mantive amizade com a maioria dos meus amigos da época da escola. Assim, alguns a gente se afastou, outros a gente foi fazendo um grupinho, né? Mas enfim, o Matheus é um dos que eu mantive contato e tenho contato até hoje, e a gente vai manter um contato por um bom tempo, assim espero. E a gente conversando ali, ele sabia que eu tinha conhecimento na área financeira, e experiência com empresa, trabalhando dentro de empresa, e era o que ele precisava, porque ele tinha uma ideia na cabeça dele, ele não sabia como pôr isso em prática, e ele veio me mostrar essa ideia. Aí eu, cara, gostei da sua ideia, muito legal. Ele veio, me mostrou, fez todo um planejamento, você tinha que ver. Na escola ele nunca foi organizado desse jeito, Russo. As pessoas mudam, não é mesmo? As pessoas mudam. Pois eu também. Eu não ia bem na escola, Todo mundo muda, gente. Você lembra que eu não ia bem na escola, não, mas na faculdade nunca tirei uma nota vermelha. Exatamente. Pós-graduação, nunca tirei uma nota vermelha também. Vamos lá, ex-professores, peguem aqui esse momento. Pois é. E as pessoas realmente... Tenho que agradecer muito a Renatinha, que me puxou minha orelha. Em vários momentos. Atenção. E faz parte, né? Num processo de amadurecimento, me deu muita força, Renatinha. De, às vezes, as disciplinas escolares, em algum momento, o aluno não se identifica e faz parte de um caminhar. Né? Então, do mesmo modo que na faculdade, ou imagino que a sua resposta não vai ser diferente. Você estudou só coisas de que você gostava na faculdade? Todas as matérias você falou, nossa, eu gosto de tudo? RH, não gostava. Teve uma ou outra, mas para ser bem sincero, a maioria eu me interessava. Exatamente. Então, assim, você sempre vai ter, quando você escolhe um curso universitário, você sempre vai ter um gosto pela maioria, mas sempre vai acontecer de você ter uma ou outra que você fala, essa aqui não gostei tanto, mas eu preciso, faz parte do processo. Sim. E às vezes na escola, mesma coisa. Então, na escola você vai ter química, física, matemática, biologia, que era uma de que você gostava, redação, literatura e uma multiplicidade de áreas do conhecimento que você vai se identificar mais com umas, vai ter mais facilidade em outras, vai ter mais dificuldade em outras, e faz parte do crescimento, faz parte do processo. Mas volta aí para contar como que foi essa junção do Pedro com o Matheus. Tá, então, aí o Matheus me mostrou as ideias dele, colocou tudo organizado numa apresentação, fez um PowerPoint, me mostrou tudo numa lousa lá, e falei, legal, gostei disso aí. Aí ele, me ajuda a entender quanto que eu preciso para tomar essa ideia, botar a iniciativa nessa ideia. Falei, tá. Peguei, comecei a fazer uns cálculos, aí fomos conversando, fomos vendo como é que funcionaria. Aí falei, legal, eu acho que eu
Aí ele, só que eu não tenho todo o dinheiro que precisa. A gente chegou no valor. Aí eu falei, então, vamos fazer assim. Você tem quanto? Eu tenho tanto. Falei, então vamos fazer assim. Eu vou completar esse tanto e eu vou ser seu sócio. Porque sempre quis ter uma empresa também. Só que, assim, eu tive ideias já sobre ter empresas, de outras empresas para ter, porém eu não eram ideias baratas. Teriam que envolver muito mais dinheiro do que eu tinha disponível. Já o que o Matheus trouxe para mim era algo que eu podia entrar, tinha um capital para entrar e eu tinha conhecimento para agregar junto com ele. E aí decidimos, conversamos, resolvemos, chamamos um contador, abrimos a empresa, começamos a empresa. O Matheus começou sozinho no começo, né? Aí, depois de alguns meses, aí eu acabei saindo da empresa onde eu trabalhava, lá na importadora de autopeça, porque eu tinha sido promovido no começo do ano passado, porém eu tinha sido promovido para uma empresa nova onde eles estavam iniciando um novo projeto, que era abrir uma nova marca, criar uma nova marca. Porém, a marca não vingou e eles acabaram descontinuando a ideia e todo mundo que tinha sido contratado acabou sendo mandado embora e eu fui, acho que o terceiro, quarto por ali. E apesar de eu não estar preparado, achei que fosse acabar voltando para a empresa onde eu estava antes, mas acabou não sendo porque já tinha gente no meu lugar e falei, então tá bom, fechou, vamos ver o que eu vou fazer. Aí fiquei pensando, acho que uma semaninha, falei, não, já tenho aqui a empresa, ela está começando a dar um retorno financeiro, eu vou entrar de cara aí com o Matheus e vou fixar essa ideia. E acabamos dando certo, deu super certo, graças a Deus, me sustentou aí eu e o Matheus aí por um tempo. E acabou que esse ano aqui os dois recebemos algumas propostas profissionais para irmos trabalhar em outras empresas. Pensamos, vamos abandonar a empresa? Não vamos. Vamos dar um jeito de fazer ela continuar indo para frente. E aí a gente está conseguindo dar conta. Eu faço o que eu posso fora do meu horário de trabalho. O Matheus ainda deu sorte que ele pega home office, tem um pouco mais de tempo livre. Não fica nessa de ir o deslocamento, né? Porque o deslocamento acaba sendo um item bastante pesado. Apesar de ser perto, o trabalho é coisa de 40, 50 minutos de carro, mas ainda assim é um deslocamento que no final do dia aí são 2 horas praticamente, que a gente perde só dentro do carro e não pode fazer mais nada. E aí a gente está dando conta. Algumas coisas a gente terceiriza, chama outros conhecidos que a gente fez amizade na área, fez contato na área para ir fazer as gravações. É uma produtora, né, que a gente eu ia perguntar isso agora. Qual que é a área da empresa de vocês? Como que funcionam os trabalhos? Conta pra gente um pouquinho. Somos uma produtora audiovisual, onde a gente tem um foco em empresas. Então é B2B, né? Então a gente está sempre tentando entrar em eventos, festas é meio difícil, assim, não é muito nosso foco. O foco realmente é evento corporativo. Então, a gente tem pegado bastante evento de supermercado para fazer. Fez contato com um cara que faz a produção desses eventos. Ele chama a gente vai lá, faz alguns vídeos, faz algumas gravações para ele, para os clientes dele, para quem ele faz, para os mercados ou marcas para quem ele trabalha também. E estamos indo aí. Agora a gente está com os projetos aí. Além disso, a gente tem outros clientes também que são de outras áreas correlatas e também temos um cliente fixo aí que trabalha com a gente todo mês aí, que é a Catroc. Se estiverem assistindo a gente aí, é nosso parceirão, Catroc. Comprem Catroc, hein? Já fazendo aqui a propaganda. Catroc, se quiser nos patrocinar aqui na família Web Rádio, entre em contato aqui com nosso diretor Luiz Leite, operando aqui nossa rádio, nosso podcast. Pode entrar em contato que nós estamos abertos a patrocinadores. Então, como eles me patrocinam, eu vou comentar. Isso mesmo, podem patrocinar. Se quiserem ter um podcast aqui, podem entrar em contato que a gente... É uma marca de produtos para computação, viu, gente? Teclado, mouse, peças para computador internos também, então tudo isso itens bastante importantes no nosso dia a dia. Então, já fez aqui a propaganda e vamos, quem sabe, trazer aqui para participar da nossa família Web Rádio. Você mencionou a respeito da empresa que vocês mantêm e com trabalhos paralelos, né?
um acabar ajudando o outro. Imagino que o que vocês conseguem obter dos trabalhos de vocês, vocês conseguem... Claro, tem uma questão importante de não misturar os dinheiros, não, né? Não seria essa. Misturar o capital de um para não interferir no outro. Eu acho que também é um desafio para você não desequilibrar as contas. Eu imagino que como administrador tenha uma empresa familiar, por exemplo. Tira dinheiro daqui, coloca ali, coloca na empresa, tira da empresa. Como que funciona essa... Não pode ficar entrando e saindo dinheiro, não. Esse tipo de coisa não, né? Não sai. Só entra dinheiro da empresa de sócio uma vez. E se precisar entrar de novo, tem que falar com o contador. Tem uma burocracia aí. Não é... Em teoria... Não pode. Na prática tem muito empresário que faz isso, mas não é o nosso caso. Eu dou preferência para não fazer isso. E lá na conta da empresa só sai dinheiro depois que tiver tudo pago, tiver tudo certinho. Aí a gente faz um rateio ali para mim e para o Matheus, mas eu faço todo esse controle aí sozinho. O Matheus, no começo, ele queria dar uma de dono de empresa, achava que podia usar o dinheiro da empresa para qualquer coisa. Aí eu falei, não, amigão, tá pensando errado. E é um desafio, acho que para muitos empresários no início, porque mistura a conta de luz da casa da pessoa física, que vai ser paga por um serviço executado pela empresa, e aí esquece que a empresa tem as suas próprias contas. Exato. Eu acho que é um desafio. Mistura muito. Eu já vi aí em outros podcasts, em rádio, eu ouço bastante rádio quando eu estou no carro, e eu vejo que tem muito empresário que mistura tudo. O cara tá dando um lucro lascado à empresa do cara. O cara tem um lucro líquido ali mensal de uns 20 mil por mês. Mas ele mistura as coisas pessoais dele, as contas pessoais dele com as contas da empresa. E acaba dando... Parece que na conta dele, parece que está dando prejuízo. Mas você chama um profissional da área financeira, ele vai começar a destrinchar isso aí. Ele vai ver que a sua empresa está dando 20 mil de lucro, mas você está dando prejuízo de 15 para a empresa. Ou seja, o lucro da empresa está sendo torrado em... coisas pessoais. Em comida, em alimentação. Você fala, mas como assim? Exatamente, em mercado. Né? Então você está misturando, sendo que não dá para misturar. Não, o cara pagava a escola da criança, para você ter ideia. Com a empresa, e a empresa tem as suas demandas, né? Exatamente. A empresa tem não pode misturar nem um pouco. A empresa tem seus custos, importante aí para os futuros empreendedores. Uma coisa não se relaciona com a outra. O dinheiro da empresa, conta que está lá, que nem a nossa empresa chama RuboCorp. O que está na conta da RuboCorp não pode ser pago nada que seja de Pedro, que seja de Matheus. Não pode ser pago nada disso. Isso daí é só as contas que são RuboCorp. O que está no nome da RuboCorp é pago pela conta da RuboCorp. Exceto alguns outros casos nossos, que alguns equipamentos a gente utilizou alguns cartões meus, aí entre essas exceções aí. Mas é o uso restrito daquela quantia. Uso pontual. Exato. Não pode virar um hábito de o cartão pessoal ser uma extensão do cartão da empresa, não. Nem o contrário. Exatamente. Né? Porque você acaba prejudicando... Principalmente o contrário. Porque aí você prejudica tanto as finanças da pessoa física quanto a pessoa jurídica. A pessoa física se ilude achando que tem mais dinheiro do que tem, e a pessoa jurídica é desfalcada e tem muito menos dinheiro do que tem, porque a pessoa física está de certa forma... utilizando, né, o valor ali que deveria ser usado até mesmo para reinvestir dentro da própria empresa. Exato. Né? Porque eu imagino, enfim, que você tem essa troca. Né? Então você tem a empresa que começa a dar lucro, você pode fazer com que esse lucro se multiplique, no caso de vocês como uma produtora, com compra de equipamentos, foi o que a gente fez. Tá vendo, gente? Eu estou adivinhando, juro que não conversei com eles. Então, assim, no início, com um pouco menos de equipamentos. Depois vocês foram Sim, no início a gente começou com R$1.000, R$500 de cada um. E a gente começou usando o meu celular, o celular do Matheus. A gente só comprou alguns equipamentos ali. Microfone que uso para celular ainda. Um gimbal para usar com o celular também. Fazer as gravações com o celular. E aí no início desse ano aqui a gente falou, não, vamos dar uma profissionalizada. Que aí a gente também conseguiu mais cliente, aumentamos a nossa demanda de trabalhos e conseguimos aumentar também o nosso fluxo de caixa, conseguimos trazer mais dinheiro para a empresa, com mais clientes, né, lógico, e acabamos pensando, não, vamos dar uma investida aqui, compramos alguns equipamentos, bastante equipamento, gastamos uma nota, botamos um dinheiro bom ali, para ser bem sincero,
colocamos muita grana, assim, muito mais do que a gente esperava gastar, mas foi, acho que, o ideal ali, porque deu uma alavancada pra gente, assim. importante Foi muito bom. porque você fortalece a empresa, fortalece a marca, fortalece Sim. os serviços que vocês oferecem, e nesse meio tempo, quando vocês passaram a ter um investimento maior com o dinheiro da empresa, vocês, como você mencionou, passaram a ter cada um atividades paralelas. Então, cada um tem já a sua atividade, seu emprego, além da empresa. Sim. Como que funciona essa divisão, né, na sua vida e como que é esse seu outro emprego, além da empresa que você tem em conjunto com o Matheus? Então, essa nova empresa é bem recente para mim, tem cerca de 1 mês que eu entrei, o Matheus tem cerca de 2 meses, acho que ele entrou. Mas, assim, tô me dando muito bem, tô me adaptando muito bem, o pessoal tá gostando bastante de mim, não tem como, eu sou, tipo, pra ser bem sincero, eu sou um profissional muito bom, eu me dedico por completo em cada coisa que eu faço. Então, se eu escolher fazer, não, vou fazer as coisas para Rubo, então me dedico aquele tempo ali às coisas da minha empresa. E o tempo de que eu tô lá na empresa onde eu trabalho, que chama Multilixo, eu tô ali na Multilixo, meu tempo é dedicado para aquilo ali. Não fico tentando coisar alguma coisa fora do horário. Misturar as estações, não né? misturo. Pedro, pessoa física, Pedro, empresário, Pedro, bem dividido. analista administrativo na Multilixo. Então, você consegue não misturar. E essa de misturar, muitas vezes, é quando as pessoas acabam se atrapalhando. Sim. Com perda de tempo, muitas vezes aí com você não conseguir equilibrar o seu dia a dia. Sim. Então, acho que é algo bem importante aí que fica de lição para todos que estão nos acompanhando. Sim. Conseguir ter equilíbrio em cada uma das áreas da sua vida. Sim, exato. E conta um pouquinho como está nesse período de adaptação na nova empresa. Multilixo é uma marca bem famosa na área, já ouvi falar dela, conta um pouquinho. Então, comecei lá faz 1 mês. Entrei a princípio para fazer algumas coisas relacionadas à análise de dados. Atualmente eles estão numa demanda nova, né? Indo para a área financeira, que era a minha parte de formação. Agora, com essas novas funções, eu pretendo fazer mais faculdade, outros cursos aí para me profissionalizar um pouco mais. Coisas relacionadas à contabilidade, para me envolver um pouco mais ali na área financeira. Mas eu estou gostando bastante da empresa, é uma empresa que aparentemente tem demonstrado valorizar bem os funcionários. E assim, estou muito contente com a minha escolha, muito feliz, está dando tudo certo, graças a Deus. E é isso, acho que não tem muito o que falar ainda, é meio recente. A entrada agora recente na empresa, então você está se acostumando, né? Como Sim. você mesmo mencionou. Então, hoje, recebendo aqui no nosso podcast Geração Marconi, nosso ex-aluno com várias experiências aqui na vida, várias experiências profissionais, ele que é formado em administração de empresa com pós-graduação em finanças. Nosso ex-aluno Pedro Fernandes, formado no 3º ano do ensino médio, no ano de 2018. Isso aí. Falando um pouquinho agora, já para finalizar nosso podcast, como que você falaria para os nossos alunos no 3º ano do ensino médio? Que conselho que você daria para eles, tanto em relação a angústias, quanto em relação a desempenho escolar? O que eu vou fazer da vida? Como que vai ser minha vida daqui para frente? Que conselho que você daria para nossos alunos do 3º ano do ensino médio? Cara, eu sei que a maioria aí se cobra muito. Tive amigos na época de colégio que se cobravam demais, tiveram problemas aí psicológicos por conta disso. E assim, algo que eu fiz, que é não ficar me cobrando tanto, não ficar exigindo que eu seja o melhor, e acho que a maioria deveria fazer isso, e sim aproveitar. Vamos aproveitar essa fase de vocês, que vocês não tem que trabalhar, não tem que estudar tanto, vocês têm que estudar ali só o básico, não, né? É bastante coisa para ser bem sincero. Sim, mas estudar voltado para vestibular, sim, né? Não é um estudo no sentido de formação, né? Não fiquem encafifados, não, com essa coisa de ter que fazer faculdade pública ou isso ou aquilo. Se você achar que é o melhor, você vai se dedicar. Não precisa necessariamente você sair da escola e já começar a faculdade. Se você puder ter a oportunidade, que eu creio que seja o que a maioria aqui do colégio tenha, de poder fazer 1 ou 2 anos de curso aí para conseguir entrar numa faculdade legal, numa faculdade melhor,
faça. Se não, vai para uma faculdade mais básica, mais comum, uma faculdade mais barata e trabalha, gente. É trabalhar. Se não conseguir nota suficiente, pelo menos uma bolsa você vai conseguir. Eu consegui bolsa pelo Enem e a bolsa foi ótima, me ajudou demais. Minha faculdade era para ser R$ 1.500, eu pagava menos da metade disso, só com a nota do Enem. E ainda em outros cursos eu consegui mais desconto, mas não era a área que eu queria, né? Que foi a de biologia, eu consegui uma bolsa de 30%, de 70%, mas acabei não indo porque falei, vou fazer administração, né? É uma questão de escolha e temos os momentos para isso. Então, um recado que fica aqui do nosso convidado: não se cobrem que precisa terminar o 3º ano, precisa começar a faculdade 2 meses depois, precisa ter todos os prazos cumpridos, precisa. Podemos dar tempo ao tempo. Aproveite a sua juventude, aproveita que você não tem tantas responsabilidades, seja jovem. Tantas contas também, né? Exatamente. Deixa as contas para os pais e para a mãe, que já trabalham, que já tem suas responsabilidades. Enquanto é possível, aproveitem esse período. Aproveitem o máximo que vocês puderem aí. Não se cobrem tanto. E vivam bem a vida. Mas também não vai esquecer da escola, né? Apesar de eu não ser um exemplo grande na escola, mas... Mas hoje, moça, vem como exemplo aqui em relação à sua trajetória. Sim. E contando para os nossos alunos, nossos espectadores aqui do nosso podcast Geração Marconi, a respeito de como o Pedro, aluno, que tinha suas dificuldades na escola, se tornou um profissional aqui em relação às suas escolhas. Sim. Então, eu que vivenciei as 2 etapas, só tenho a te parabenizar. Muito obrigado. E aí vou mandar no grupo dos professores, não tem mais tantos professores da sua época, mas vou mandar para todo mundo, como nosso convidado aqui do nosso Geração Marconi, agradecer a sua presença aqui no nosso podcast. Se você quiser se despedir, não se esqueça de mandar o beijo para a namorada que está te acompanhando. Então, manda aí o seu beijo, faça suas considerações finais aí do nosso podcast. Antes disso, eu queria também dar mais uma dica para o pessoal. Escolham bem as suas faculdades. Escolham bem o curso que vocês querem fazer. Deem tempo para isso, para vocês escolherem, porque assim, tive muitos colegas de colégio que começaram uma faculdade boa, começaram a faculdade tipo USP, fizeram uma faculdade não gostou, fez outra faculdade não gostou, outra faculdade não gostou, foi para até a 4ª faculdade para conseguir se decidir, escolher que curso fazer. Então, se deem tempo para escolher os cursos, não vai se afobando quanto a isso. E é basicamente isso em relação a isso. E beijo, amor, obrigado por estar assistindo, eu sei que você está assistindo tudo. E obrigado a todo mundo que está assistindo a gente aqui. Queria agradecer a presença de todos aí do outro lado. E acho que é isso, pessoal. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Russo, pelo convite. Obrigado, Colégio Marconi, por tudo que eu vivi aqui nesse espaço, por tudo que eu vivi nesse período do colégio. Muito obrigado. Nós que agradecemos a presença aqui do nosso ex-aluno Pedro Fernandes, nosso convidado do Geração Marconi de hoje. Acompanhem, compartilhem, curtam, comentem nosso podcast e em breve teremos novos episódios com mais convidados aqui no nosso Geração Marconi. Tchau, tchau, pessoal. Até uma próxima. Tchau, gente. Tchau.